Boa noite, que Deus nos abençoe. Tenhamos todos nós aqui nessa noite um encontro agradável e, sobretudo, proveitoso. Se nós dissermos aqui que o Espiritismo é uma doutrina cristã, certamente todos concordaremos. No entanto, é importante que façamos acerca disso algumas reflexões, algumas considerações. O Espiritismo não surgiu como as religiões cristãs surgiram. O Espiritismo teve as suas bases lançadas de uma forma inteiramente diferente. Então nós podemos dizer que o Espiritismo não é cristão como são cristãs as religiões tradicionais, não pela origem. Todas elas nascem da Bíblia, de uma reinterpretação da Bíblia ou do Novo Testamento. Constroem um conjunto de crenças, estabelecem as suas bases, partindo quase sempre ou sempre da premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto infalível, e buscam explicar o mundo à luz do que está na Bíblia. O Espiritismo surgiu de outra maneira, todos nós sabemos disso. Nós vamos fazer aqui uma recapitulação rápida em torno do modo de surgimento, do modo de construção do Espiritismo, para que compreendamos bem a partir de que momento o Espiritismo retoma o pensamento de Jesus, a partir de que momento ele se torna cristão. Quando Allan Kardec, com muita relutância, depois de insistentes convites de amigos, de diferentes pessoas, para que se aproximasse dos fenômenos das mesas girantes, que na ocasião estavam empolgando a sociedade parisiense, havia já um bom tempo, ele o fez com muita cautela, com muito rigor e com toda a sabedoria que lhe era peculiar. Aproximou-se dos fenômenos e passou a observá-los. E a primeira grande constatação que ele fez foi aquela de que, por trás das mesas girantes, que ali davam informações, respondiam a perguntas, estavam almas de homens desencarnados, homens que haviam vivido na Terra ou em outros mundos. Essa foi indubitavelmente a primeira e provavelmente a mais importante constatação, porque surgia ali desvendado o mundo espiritual. Mas ao lado desta surgia naturalmente uma outra, muito importante. Ele pôde logo perceber que aquelas almas ou espíritos, como foram então chamados, e aqui é importante que façamos abramos um parêntese rápido. Até então, o conceito que se tinha acerca de espírito era algo muito vago. Não se sabia exatamente o que era um espírito, para que servia, que relação poderia ter conosco. A ideia que se fazia sobre o espírito é que eram seres à parte na criação, e não se sabia para que servia e que ligação podia ter conosco. Mas
especialmente do ponto de vista espírita, ficou estabelecido então que espírito não é nada mais do que a alma do homem desencarnado. Ele percebeu então que aqueles espíritos que se manifestavam ali não eram todos igualmente sábios, igualmente inteligentes, bondosos, mas que, pelo contrário, havia entre eles uma grande diversidade. Havia os que eram francamente maldosos, os que eram tremendamente ignorantes, mais até do que os próprios homens encarnados. Havia aqueles que respondiam a tudo sem qualquer preocupação com a verdade, aqueles que foram chamados de levianos, irresponsáveis. Havia também aqueles que se julgavam possuidores de toda a verdade, mas estavam ainda fortemente imbuídos das ideias terrenas, mantinham ainda consigo preconceitos vários, mas pretendiam impor as suas ideias como verdades absolutas. Esses seriam chamados por Allan Kardec de pseudo-sábios. Mas, diante dessa diversidade toda, ele também constatou que havia aqueles que eram extremamente sábios, cuja sabedoria superava em muito o homem terreno. Mas o cenário era inseguro, era temerário. Ele havia notado que, através daquele mecanismo do qual ele agora dispunha, ele poderia aprofundar uma investigação sobre os mais importantes temas da humanidade. Mas esse cenário incomodava um pouco, porque não havia segurança. Como encontrar a necessária garantia, a necessária segurança naquilo que seria obtido? Era preciso cercar-se de alguns cuidados. Era preciso estabelecer um método de trabalho, uma metodologia que fosse suficiente para garantir um grau de confiabilidade para aquilo que ele pretendia realizar. E todos nós aqui certamente sabemos qual foi o método definitivo, aquele do qual realmente ele se serviu e que orientou o seu trabalho durante todo o tempo. Ele o apresenta para nós aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução número 2, que se chama Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse material está publicado aqui de uma forma bem detalhada, provavelmente todos o conhecem. Ele está também na Revista Espírita de abril de 1864, mesmo ano da publicação primeira deste livro. Resumidamente, esse método consistia em receber informações através de diferentes médiuns. Primeiro ponto, não através de um único médium e muito menos num único local. Médiuns diferentes no mesmo local, também não, porque poderiam estar debaixo da mesma obsessão, da mesma influência nefasta. Era preciso que as informações viessem de fontes diferentes, médiuns diferentes, lugares diferentes, países diferentes. É o que ele nos explica aqui. Ele foi aos poucos se tornando um polo centralizador. Era naturalmente uma determinação divina que o Espiritismo chegasse à Terra e, portanto, as comunicações espirituais pipocavam por todos os lados.
E à medida em que ele se transforma nesse polo centralizador, ele vai dizer aqui que recebia informações, recebia comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Então, eram despejadas na mesa de Allan Kardec milhares de comunicações, versando sobre os mais diferentes assuntos. Era preciso aplicar sobre tudo aquilo o método que ele havia deliberado usar. Ele fala sobre 2 critérios básicos. Há um critério imediato que deveria ser utilizado até hoje, mas que não é, infelizmente. O movimento espírita se afastou muito das orientações de Allan Kardec nesse sentido. Havia uma orientação imediata no sentido de que toda e qualquer comunicação que não fosse de ordem moral, porque as comunicações de ordem moral são fáceis de serem examinadas, de serem avaliadas. Elas vão falar de amor, de humildade, de perdão. Depois de Jesus, depois de todo esse conteúdo, é muito fácil examinar um conteúdo de ordem moral. Mas ele dizia, fora isto, se for uma comunicação versando sobre uma questão científica, por exemplo, algo que não seja de ordem moral, é preciso aplicar, mesmo nas de ordem moral, todo rigor. A mais rigorosa lógica, o exame mais rigoroso, e descartar impiedosamente tudo aquilo que não corresponda aos dados positivos que já possuímos. Essa é a orientação que ele dava. A primeira, mas isso não era quase sempre suficiente. Houve um outro critério que foi determinante, que foi definitivo no seu trabalho. Ele vai nos dizer no livro A Gênese, logo no início, que o Espiritismo é resultante do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Então vejamos, ensino coletivo, ou seja, de muitos Espíritos, através de muitos médiuns, porém concordante. Esse foi o critério definitivo, concordância. Então imaginemos milhares de comunicações versando sobre os mais diferentes temas, sendo despejadas na sua mesa, ele separando tudo aquilo, agrupando por assunto, examinando, comparando, em busca da concordância sobre o mesmo assunto. Então vejamos o que temos aqui sobre Deus. Não, evidentemente, não necessariamente nas mesmas palavras, mas que as ideias fossem concordantes. Esse foi o critério definitivo. Trabalhando assim, ele foi construindo a ciência espírita. Ela foi sendo elaborada, foi sendo trabalhada dessa forma. Os mais diferentes assuntos foram sendo agrupados, organizados de uma forma metódica. E ao fim, ele tinha pronta diante de si a ciência espírita. E ele vai nos dizer aqui mesmo, na introdução do Livro dos Espíritos, no primeiro item: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. É a única obra de Kardec em que ela está completa. Isso ele repete depois, no livro A Gênese, 11 anos mais tarde. Na sua completude ela está aqui. O que acontece é que foram escritos, sim, outros livros por ele, como este, como outros, vários, para desenvolver alguns temas que estavam aqui apresentados de uma forma muito sucinta. Mas ela está completa ali. Diante dela, diante de tudo aquilo, com tudo aquilo construído, princípios básicos fundamentados em leis naturais,
e ao mesmo tempo contendo um conjunto de ensinos morais de altíssima qualidade, examinando esses ensinos morais, analisando essa moral contida na filosofia que ele acabara de construir com os Espíritos, ele não pôde deixar de notar que essa moral que dali emergia era exatamente compatível, exatamente a moral do Cristo. E é isso que o leva ao exame dos evangelhos, os evangelhos canônicos, que estão aqui na Bíblia, no Novo Testamento. 4 evangelhos canônicos, na ordem que eles se apresentam aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento se compõe de 27 livros, 4 são evangelhos, a maioria são cartas, e a maioria de Paulo, e há também um livro chamado Atos dos Apóstolos, e um livro que fecha, chamado Apocalipse. Allan Kardec, evidentemente, não se surpreende ao notar que aquela moral contida na doutrina espírita era idêntica à moral do Cristo. E ele não se surpreende por uma razão muito simples. Na construção da ciência espírita, ele já havia recebido informações muito compactas, muito consistentes, acerca da diversidade dos espíritos. Ele já sabia que existiam espíritos nos mais diferentes graus de desenvolvimento, pelo universo todo, evidentemente. Ele havia construído a chamada escala espírita, que está aqui do item 100 ao 113. Então nós temos aqui no Livro dos Espíritos a chamada escala dos espíritos. E esta escala, num apanhado rápido, engloba praticamente todos os espíritos do universo, encarnados ou não, de todas as ordens. Ela se compôs basicamente de 3 ordens, só recordando aqui, porque isto, indubitavelmente, eu tenho certeza, é uma matéria conhecida de todo mundo. A primeira ordem é a ordem que ele chamou de espíritos puros ou perfeitos. A segunda ordem, ele deu o nome de espíritos bons, e a terceira ordem, ele chamou de espíritos imperfeitos, que é claramente onde nós estamos situados. Isso também foi muito mais detalhado, subdividiu tudo isso em 10 classes, da 10ª à 6ª compõe a terceira ordem, da 5ª à 2ª compõe a segunda ordem, e da primeira classe, classe única, a primeira ordem. Quando ele construiu isso, ele já sabia quais eram as características do espírito puro, o espírito de primeira ordem. Ele já sabia que espíritos dessa grandeza realizaram todas as perfeições, se despojaram de todas as impurezas da matéria. São aqueles que estão em contato permanente com Deus, são aqueles que detêm a unidade de pensamento com Deus, conhecem a Deus. Mas havia mais alguns detalhes. Ele também sabia que esses espíritos, mesmo quando encarnados, e mesmo se encarnados num mundo como este aqui, onde a matéria é muito densa, eles conservam a sua qualidade de espírito, não perdem as suas faculdades de espírito, porque a matéria não lhes pesa, a matéria não exerce sobre eles nenhuma limitação, nenhuma influência, não lhes impõe nenhuma fraqueza, mesmo quando encarnados. E ele já havia identificado neste grupo
Jesus. Então, quando ele se depara com esses princípios morais que emergiam da doutrina, da ciência que ele havia acabado de trabalhar, e percebe que tudo isso é extremamente compatível com Jesus, ele não tem surpresa nenhuma, porque Jesus, quando veio aqui há 2000 anos, um Espírito puro, que mesmo encarnado não sofre influência nenhuma, ele está o tempo todo na posse da sua plenitude, ele está o tempo todo em contato com Deus, ele está o tempo todo no governo do planeta. Então ele não poderia ter ensinado lá algo diferente do que ele vinha ensinar aqui agora, posto que Kardec já sabia que Jesus estava no comando da vinda do Espiritismo à Terra. A chegada do Espiritismo à Terra teve dois comandantes, um do lado espiritual, Jesus, e outro aqui na Terra, Allan Kardec. Daí que o Espiritismo retoma o pensamento cristão. O caráter cristão do Espiritismo, por exemplo, surge dessa forma. A grandeza de Jesus nós vamos encontrar no Espiritismo. Aqui nós temos toda a sua grandeza expressada através dos ensinamentos que foram ministrados e especialmente através das várias comunicações dadas por ele próprio, que estão distribuídas ao longo dessas obras, assinadas pelo Espírito de verdade. Se nós queremos conhecer Jesus na íntegra, se nós queremos realmente conhecer a grandeza, a essência de Jesus, estudemos a doutrina espírita, porque ele está ali. Aqui, nos Evangelhos, é óbvio que nós sentimos a presença de Jesus, é óbvio que ele está aqui, mas esse trabalho realizado por Kardec, de examinar isso aqui, foi um trabalho muito consistente, um trabalho muito fundamentado na própria ciência espírita, munido de uma lente especial, uma lente poderosa, um filtro poderoso, representado pelo conhecimento espírita. Ele examina os Evangelhos, e com esse olhar, ele é capaz então de separar o joio do trigo. Jesus não escreveu nada, as pessoas que escreveram fizeram isso décadas depois da morte dele, e essas pessoas não conseguiram traduzir efetivamente o pensamento de Jesus, e nem tinham condição para isso. Quando Kardec vai examinar esses evangelhos que estão aqui, ele vai se deparar com narrativas que de modo algum corresponde ao conceito de um espírito puro. Aqui são mostradas diversas situações de Jesus com fraquezas humanas, sofrendo tentações, matando uma figueira sem motivo nenhum, e outras tantas, inúmeras passagens desconexas, que não fazem nenhum sentido à luz do pensamento espírita. Então ele descarta isso, ou dá uma interpretação diferente. Por exemplo, a figueira que secou. O Evangelho é explícito a esse respeito, basta que se leia aqui a narrativa. Não era tempo de figo, e a figueira, portanto, não tinha figos. Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu por causa disso. Isso é uma parábola, evidentemente. É assim que o Kardec vê, é assim que ele apresenta essa passagem. Uma parábola, nada a ver, não tem fundamento. É uma parábola para explicar que a pessoa tem que dar fruto. Nós temos que dar frutos, nós temos que produzir, nós temos que nos tornar melhores, temos que fazer bom uso das nossas possibilidades, dos nossos recursos. A figueira que secou é uma figura simbólica muito forte para falar daquela pessoa que tem possibilidade de produzir, mas não produz. Há, por exemplo, a situação
narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sobre as chamadas tentações do Cristo. Mas isso tudo é apresentado como fato. E isso não é fato, isso é parábola. Não tem a menor condição de um espírito da natureza de Jesus passar por tentações. São parábolas, são símbolos destinados a nos fazer compreender a nossa própria fraqueza, porque nós somos portadores de inúmeras fraquezas. E tantas outras situações em que Jesus se apresenta frágil, fraco, Pai, por que me abandonaste? Suando sangue. Nada disso combina com um espírito puro quando encarnado. Nenhuma dessas situações. O que o Kardec faz, portanto, é separar o joio do trigo, examinar os evangelhos, tirar dali a essência e nos entrega aqui, nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, é do Espiritismo para o Evangelho. O Espiritismo vai lá e retira aquilo dali que tem fundamento, retira a essência e nos entrega. Não é do Evangelho para o Espiritismo. Kardec não chegou num dado momento e disse: eu vou examinar os evangelhos e vou construir achamos aqui o vilão. Kardec não foi ali e falou: eu vou a partir daqui construir o Espiritismo. Ele não chegou num dado momento e falou: eu vou construir uma doutrina. Não, as coisas se deram de modo inverso. Ele foi chamado a conhecer os fenômenos que estavam acontecendo. Os fenômenos foram levando Kardec gradativamente a algumas descobertas. Essas descobertas foram gerando a construção de uma ciência. E esta ciência o levou até aqui. Ele não falou: eu vou descobrir agora o mundo espiritual. Não, o mundo espiritual é que se revelou. Então ele faz isso, entrega aqui a essência do ensino de Jesus. Nós espíritas somos por vezes questionados por algumas pessoas, e isso aconteceu comigo recentemente. Pessoas dizem assim: por que o evangelho de vocês não tem tudo que está lá na Bíblia? Mas as pessoas fazem esses questionamentos, com todo respeito, por preguiça de ler, ou por falta de interesse, porque ele explicou isso aqui. Esse livro contém uma parte chamada Introdução, que quase todos os livros têm. Aliás, antes da introdução, tem algo aqui chamado prefácio, curtinho assim, como a gente vê. Esse prefácio é uma mensagem do Espírito de verdade, profunda. É algo que precisa ser lido 50 vezes no mínimo, e a cada vez que lermos, nós vamos nos deparar com ideias que a gente não havia percebido. O Espiritismo explica isso. Espíritos dessa grandeza dizem muito com poucas palavras, diferentemente de nós, que ficamos aqui 45 minutos e não dizemos quase nada. Aqui, no primeiro item da introdução, ele já começa explicando isso. Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a finalidade dele, qual é o objetivo dele? Então ele começa dizendo assim: os evangelhos canônicos podem ser divididos em 5 partes. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda, os milagres.
aqueles fatos que as religiões chamam de milagres, porque não sabem explicar. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que a igreja utilizou para construir os seus dogmas. E quinto, o ensino moral. E o que ele vai dizer aqui? Este livro tem a finalidade exclusiva de tratar do ensino moral. É disso que ele vai tratar. Aqui na frente, na outra página, ele diz assim: os preceitos de ordem moral espalhados ali no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. É isso que ele faz. Ele retira daqui os fundamentos de moral dos ensinos de Jesus e os agrupa metodicamente, didaticamente, de forma que a compreensão de um vá levando à compreensão de outro, uns resultem dos outros, e o entendimento se torne mais fácil, mais produtivo. E ele vai dizer também que colocou aqui em cada capítulo, anexando a cada preceito moral, comunicações dos Espíritos que ele tinha em seu poder, mas ele tinha um número muito grande, sobre os mais diferentes assuntos. Por exemplo, melancolia e tantas outras que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer que ele escolheu algumas, poucas, para evitar repetições monótonas, porque ele tinha muitas tratando do mesmo tema. Mas acerca dessas comunicações que aparecem aqui numa parte de cada capítulo, que quase todos eles têm, alguns não têm, chamada Instruções dos Espíritos, essas comunicações, ele vai dizer sobre elas uma coisa muito importante, acerca do nome dos médiuns. Ele diz assim: elas foram recebidas em diversos países através de diferentes médiuns. Embaixo ele explica assim, quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria porque eles próprios pediram isso, e depois porque não convinha fazer exceções, já que não ia citar uma grande parte, então não citava ninguém. Só que ele diz assim: os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos Espíritos. Médium, o que é um médium? Intermediário. O material não é dele. É bobagem ficar idolatrando médium. Médium só virou estrela aqui no Brasil, no século XX. O tratamento que o Kardec dava era inteiramente diferente. O médium é um intermediário. É a mesma coisa que você pegar um celular. Bom, não preciso mostrar. Você pega um celular e fala assim: nossa, alguém passa para você uma mensagem linda, maravilhosa. Aí você diz: nossa, esse celular é magnífico, vou comprar mais uns 3 ou 4 desses. Então, isso é o médium. Agora, se o médium tiver algum valor nessa história, é ser fiel àquilo que o Espírito está dizendo, não alterar nada. Esse é o melhor médium. O que já é muito difícil, porque a maioria altera aquilo que o Espírito está dizendo. Por isso que o Kardec recomendava muito cuidado, extremo rigor na análise de todas as comunicações. Raramente algum médium não interfere na comunicação. Isso que o Kardec fez, apresentar para nós a essência do ensino moral de Jesus e também restabelecer essa essência através da doutrina espírita,
numa roupagem nova, nós podemos traçar um paralelo com aquilo que Jesus fez também no seu tempo, no seu momento. Um ligeiro paralelo, para a gente concluir e não alongar muito. Um ligeiro paralelo apenas. Jesus, quando encarnou na terra, ele o fez no meio judeu. Isso não é novidade aqui para ninguém. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Mas o que ele encontrou ali foi um cenário adverso. Os judeus, assim como os cristãos fizeram com a doutrina do Cristo, deixaram de lado, estabeleceram dogmas, rituais, um monte de parafernálias, penduricalhos, e a doutrina, a essência da doutrina do Cristo foi se perdendo. Os judeus haviam feito a mesma coisa com a revelação da lei divina que eles haviam recebido através da revelação de Moisés. A essência da lei divina estava lá. É claro que Jesus, quando veio, desenvolveu e muito aquilo, acrescentou muitas outras coisas, em especial o entendimento acerca de Deus, que lá na lei de Moisés era inteiramente diferente daquilo que é apresentado pelo Cristo. Vida futura, vida espiritual, da qual eles não tinham lá atrás a menor noção. Ele veio trazer uma ideia consistente a esse respeito, não detalhada. Isso o Espiritismo é que viria fazer, né? Mas eles já haviam se afastado daquela essência, e ele se empenhou o tempo todo junto àquele povo em reaproximá-los dessa essência, e ele não perdia nenhuma oportunidade para fazer isso. Por exemplo, há uma citação que o Kardec faz no capítulo 11 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que é uma daquelas ocasiões que provavelmente eram muitas, que se repetiam com muita frequência, em que Jesus era defrontado, era desafiado, digamos assim, pelos chamados doutores da lei. O que era um doutor da lei? A mesma coisa que é hoje um advogado. Você imagina um especialista em direito tributário, ele conhece o Código Tributário muito bem. Se você pensar num criminalista, ele conhece o Código Penal muito bem, e assim por diante. O doutor da lei daquela época, geralmente era um fariseu, conhecia a lei de Moisés, que, para quem não sabe, está aqui na Bíblia hebraica, que nós cristãos chamamos de Velho Testamento, nos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros compõem a chamada lei ou Torá, são atribuídos a Moisés, e há muitas dúvidas se foi ele de fato que escreveu isso, mas são, por isso que se chama lei de Moisés. O doutor da lei sabia tudo isso, e ele se aproxima do Cristo e pergunta: mestre, qual o grande mandamento da lei? O campo de discussão era este, a lei, sempre, não se fugia disso. Ali naquele meio, a conversa nem começava, se não tivesse por base a lei de Moisés. E Jesus se colocava nesse terreno, não se furtava, para discutir com eles, e tentar explicar a eles algumas coisas que eles próprios não compreendiam, porque uma coisa é você saber decorar um código, a outra é saber interpretá-lo, e outra ainda mais difícil é vivê-lo. E ele respondeu ao cidadão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior, é o primeiro, mas eu vou lhe dar logo o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, aí nós temos 2 citações da lei mesmo, porque estão aqui. A primeira parte, os judeus conheciam de cor, está no livro chamado Deuteronômio, no capítulo 6. Dentre as determinações divinas, havia esta:
Todos os dias, ao acordar e ao deitar, o judeu tinha que repetir isso daí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder, todo o teu entendimento. Então eles sabiam isso de cor. E o segundo que ele dá, está no terceiro livro da lei, chamado Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que as coisas não são assim tão simples. Eu vou me permitir falar aqui rapidamente sobre isso, bem rapidinho. Capítulo 19. Esse versículozinho famoso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está aqui, mas só que não está assim tão simples. Aqui está escrito assim: não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebem que aí há uma filigranazinha, uma dificuldadezinha, que um pouquinho de má vontade pode conduzir a uma interpretação deturpada? Era o que eles faziam. Quem era o próximo para um judeu daquele ali? No máximo, outro judeu, de preferência os pais, os filhos, os da mesma família, os da mesma raça. O versículo é meio complicado mesmo. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Daí você pensar assim, quem é o meu próximo então? Filho do meu povo? Pois é. Há uma situação típica que mostra bem como é esse entendimento, que está em Lucas 10, que o Kardec coloca no capítulo 15 aqui do Evangelho. Fora da caridade não há salvação, que é como ele resume o ensino do Cristo. Capítulo 15. Mas essa passagem de Lucas 10 é aquela passagem do samaritano, que nós não precisamos lembrar, porque todo mundo se lembra. A questão básica é o começo da conversa, para a gente perceber como é que essa história do próximo se encaixava nessa compreensão. Um doutor da lei também pergunta a ele, mas não qual é o grande mandamento, pergunta assim: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna todo mundo tem, não precisa ganhar nem nada. O que ele quer dizer com isso, todos nós sabemos. No nosso entendimento, é desprendermos da nossa condição de espíritos imperfeitos, alcançar a condição de espíritos bons e futuramente a de espírito puro, chegar ao apogeu do desenvolvimento espiritual. No pensamento religioso tradicional, ganhar a vida eterna é ganhar salvação, que para eles é ir para o céu. Bom, entenda como quiser, cada um entende como quiser. O que eu devo fazer? Não se fala na lei até ali, mas Jesus fala. Ele próprio, ao ser indagado, inverte a situação e passa de perguntado a perguntador e coloca a lei no meio, porque o sujeito tinha que saber a lei, era o doutor da lei, e pergunta para ele: o que está escrito na lei? Era uma forma de levar a discussão para cá, que era o campo predileto deles, que eles dominavam, eles gostavam de discutir sobre isso, confundir as pessoas, porque eles tinham muito conhecimento, e aparecer diante do povo como sábios. Mas Jesus leva o assunto para lá, o campo preferido dele. Ele vai jogar no campo do adversário. E o sujeito, antes, ele fala assim: o que está escrito na lei? Mas ele não fica nisso, porque se ele ficasse nisso, ele corria um sério risco o sujeito ficar horas ali declamando esses versículos todos. Ele delimita a resposta que ele quer. Ele fala assim: como é que você a lê?
Ou seja, o que você entende de tudo aquilo? Faz um resumo para mim. O que você acha de tudo aquilo? E o sujeito dá aquela mesma resposta que ele deu, não sei se antes ou se foi depois, o que aconteceu primeiro, nesse outro episódio ali. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sujeito deu essa resposta para ele. Ao ouvir isso, ele deu plena aprovação. Pronto, você respondeu muito bem, está aí, é isso, faz isso e acabou, está tudo certo, está resolvido. Você já sabe o que fazer, é só fazer. Era mais ou menos como nós já sabemos o que tem que fazer, é só fazer. Mas aí é que entra essa questão, a derrota muito rápida, o sujeito querendo se justificar, emendou aquela pergunta, que essa pergunta é que dá origem à história do samaritano: quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse. E aí então a gente tem que voltar aqui para a gente caminhar para o fechamento. Aquela frase que eu li inteira é assim: não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse era o entendimento que aquele cidadão tinha, e que a maioria deles tinha. O próximo era um do meu povo. Mas aqui embaixo, no versículo 34, nós temos a chamada palavra de Deus, entre aspas, dizendo o seguinte: como o natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Vejam só, como o natural, ou seja, da mesma forma que aquele nascido aqui, teu irmão, aquele do teu povo, será também o estrangeiro. Você vai amá-lo como a si mesmo. Onde é que está a dúvida? Onde é que está? Acabou a dúvida. Não existe mais nenhuma dúvida. Por que ele não sabia quem era o próximo? Inútil, portanto, era continuar a discussão. Por isso que Jesus levou a conversa para um terreno prático e criou uma situação prática, inventou uma história que todo mundo conhece, e eu não vou poupá-los da história. Ele só diz assim: um homem, só esse comecinho, porque essa é a essência da coisa, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que nós sabemos acerca dessa pessoa? Que não era uma mulher. É a única coisa que a gente sabe, mais nada. Se era judeu, se era grego, sacerdote, se era instruído, se não era, se era rico, se era pobre, se era preto, se era branco, nada. Essa é a essência da coisa, porque esse vai ser um dos pivôs do desencadeamento da situação. O outro é quem faz a caridade, porque aí ele coloca uma situação para demonstrar que conhecimento, prática de ritualística religiosa, teoria religiosa, não vale nada se não for confirmada pela prática. Então o que ele vai fazer? Ele faz desfilar 3 personagens: um padre, um sacerdote, um levita, que eram 2 religiosos. 2 deles, ele estava conversando com aquele povo, autoridades religiosas, e cria uma história onde ele coloca 2 deles faltando com o dever de caridade. Depois as pessoas perguntam: por que crucificaram Jesus se ele era um homem tão bom? Só falava de amor, de perdão, de humildade, não é? Esse é um dos motivos, um dos. Se ele ficasse falando de amor, de perdão na escadaria do templo, ele teria morrido de velhice.
problema é que ele afrontou as autoridades o tempo todo, colocou o dedo na ferida, afrontou o sistema o tempo todo. Esse é um dos exemplos. Coloca dois deles, um sacerdote, um levita, pessoas que tinham a obrigação de conhecer a lei e de praticá-la, faltando ao dever. E o pior de tudo é aquele que vem depois e que faz o bem e que sai como herói da história, que para eles era um sujeito bandido, um imprestável, um sujeito desprezível. Nós não podemos usar uma compreensão do século 21 para entender um texto do século 1. Você fala em samaritano hoje, o que é que você pensa? Em gente boa, né? Samaritano é aquele que sai de noite para dar passe aí nas pessoas doentes, é aquele que visita os outros, que faz caridade. A gente tem uma tendência natural de gostar desse povo, né? Fala, mas então o samaritano era gente boa, qual a novidade aí dele ter feito o bem? Não, isso é agora, isso é hoje. Lá não, lá ele era um bandido, um sujeito desprezível, imprestável, um sujeito que não podia ir ao templo de Jerusalém, porque era proibido. É ele que faz a caridade, é ele que sai como herói. Então, no fim da história, o sujeito perguntou: quem é meu próximo? Ele não dá a conclusão, ele fala assim: quem você acha? Faz o sujeito concluir, faz o sujeito pensar. Quem você acha que foi o próximo daquele homem caído? O ódio era tanto, o rancor, a inimizade era tanta, que o sujeito foi incapaz de pronunciar a palavra samaritano. Ele disse assim: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então agora você entendeu, vai você e faz também a mesma coisa, e está tudo resolvido. Então, concluindo, Allan Kardec retira dali dos evangelhos a essência, e é isso que ele nos apresenta. O principal, o cerne do ensino de Jesus está sempre no começo de tudo, acima de tudo: amor a Deus e amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Esta é a essência da lei divina. Kardec, no seu tempo, revivescendo, Jesus na sua época, tentando reaproximar os judeus daquilo que eles haviam abandonado, e ambos trabalhando na construção disso que nós temos aqui hoje, que nos foi legado, para que nós compreendamos e na vivência disso consigamos mudar para cá. Porque para cá vai ser um pouco mais difícil, vai demorar um pouco mais, mas para cá, um pouquinho de esforço, mudando o sentimento, corrigindo as paixões ruins, de imediato já é suficiente. Reencarnar num mundo feliz, onde não tem corrupção, não tem doença, não tem maldade, não tem violência. Se nós estivermos interessados nisso, a receita é a mudança de sentimento, a mudança interior, é aplicar-se a cada dia nessa mudança. Isso nos fará dar esse salto aqui. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos. Som. Pegue as mensagens aí, olhem os números, tá?